E os irmãos para acolher as ofertas e os dízimos da casa do Senhor. Amém, irmãos. Deus é bom, meus irmãos. Graças a Deus, irmão Marcos está aqui. Somos gratos a Deus pela restauração da vida dele, da saúde dele. Peço que os irmãos continuem orando pela família dele. A irmã Janaína está com virose, né? Não é a Covid, mas é uma virose. Vamos continuar orando pela família do irmão Marcos, mas graças a Deus ele está aqui conosco. Meus irmãos, vamos para o nosso último sermão no capítulo 18 de Lucas. Verso 35 ao 43. Verso 35 a 43. E como sempre faço, depois de ler, a gente divide o texto para a gente caminhar aqui. Todos têm? Amém, irmãos? Vamos lá para o texto. Verso 35. Chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram que Jesus de Nazaré passava. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam na frente repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem o cego. Chegando ele, Jesus perguntou: O que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, quero ver. Disse-lhe Jesus: Vê, a tua fé te salvou. Imediatamente o homem tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui, Deus, com a tua palavra diante dos nossos olhos. Nós te pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados, nossas transgressões, que de fato venhamos viver para santificar o teu nome, que possamos desejar que a tua vontade seja estabelecida aqui neste mundo como é aí nos céus, que possamos desejar que o teu retorno se faça, Senhor, o mais rápido possível, segundo a tua vontade e o teu querer. E que nós possamos sempre depender do sustento, da provisão das tuas mãos. E sempre recorrer a ti, para nos livrar das tentações e das dificuldades da vida. Por isso, mais uma vez, estamos aqui carentes e necessitados de compreender, de ter o discernimento, Senhor, desse texto para as nossas vidas, para que venhamos viver segundo a tua vontade. Abençoa cada um que está aqui esta noite. Que a tua palavra, de fato, tenha relação com cada um desses. Que nenhum saia daqui da mesma forma que entrou. Que haja confronto através da tua palavra. Que haja consolo, que haja renovo. Que haja edificação, Pai, no meio do teu povo. Que haja salvação no meio do teu povo. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Como é que eu divido o texto, meus irmãos? Verso 35 ao 38, uma oportunidade no caminho, tá? Uma oportunidade no caminho. Verso 39.
Eu vou chamar de uma resistência no caminho, ou um obstáculo no caminho. Verso 39. Verso 40 a 43. Duas conquistas no caminho. Certo? Então tudo é no caminho. Duas conquistas no caminho. Uma resistência, um obstáculo no caminho. E uma oportunidade no caminho. O personagem principal de todo o texto bíblico sempre foi e sempre será Jesus. Mas todo texto onde Jesus aparece, ele sempre quer dar ênfase, ou algo ou alguém. E no texto aqui do capítulo 18, se você está aqui percebendo, se você acompanhou todos os sermões do capítulo 18, sempre teve uma pessoa aonde o Senhor deu ênfase. Aqui nesse texto, seria o cego, que não é somente cego, ele também é mendigo. A ênfase do texto está nele. Mas o grande personagem do texto é Jesus. As minhas divisões foram baseadas na ênfase, que é o cego. Se eu fosse fazer uma divisão baseada na pessoa principal do texto, eu colocaria assim: Jesus a caminho de Jerusalém, a misericórdia de Jesus, o poder de Jesus. Aí você consegue ligar os pontos aí? Quando eu falo isso, é para que você entenda. Oportunidades são dadas. Oportunidades são bem recebidas. E às vezes oportunidades são desperdiçadas. Aqui no nosso texto, nós vamos ver uma oportunidade que foi bem recebida por esse cego e também mendigo. E aí está a ênfase maior. Oportunidade. Oportunidade, meus irmãos. O que nós estamos tendo aqui é uma oportunidade. Em alguma medida, sem querer ser alegórico, em alguma medida, nós que estamos aqui somos cegos. Precisamos ter os nossos olhos abertos para uma determinada coisa. Em alguma medida, nós somos mendigos. Se você é cristão, certamente essa falta de percepção de visão pode ser aplicável para muitas coisas. Se você é cristão, a ideia de mendigança, de ser mendigo, também pode ser aplicada em várias áreas. Agora, se você não tem certeza de salvação, se você não tem convicção de salvação, aí, especificamente, a sua cegueira é uma cegueira de fato espiritual. O seu problema de ser mendigo é da sua pobreza, do pecado que está sobre você, que você não se arrepende. Então, hoje é uma oportunidade que abarca essas posições. Mas antes que a gente vá às aplicações dessas posições, que é aí onde eu vou querer chegar, primeiro vamos entender o texto, da qual nós acabamos de ler aqui. De início, eu preciso explicar algumas coisas desse texto. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas eu acredito que a maioria dos irmãos já percebeu, e aqueles que estão comigo aqui há muitos anos, já me ouviu pregar nesse texto algumas vezes, vai relembrar. Mas eu preciso fazer isso aqui, tá? Esse episódio aqui, ele aparece também em Mateus capítulo 20 e Marcos capítulo 10. Esse mesmo episódio aqui, certo? Só que existe algumas, vou chamar assim, aparente contradição. Quando você vai ler esse mesmo episódio em Mateus e em
Marcos, a ideia é de que Jesus está saindo de Jericó. Aqui em Lucas, diz que ele está chegando. Olha o nosso texto aí, ó, verso 35. Chegando ele perto de Jericó. Quando nós lemos Mateus vai dizer que são 2 cegos. Quando nós lemos Marcos, ele vai dizer que é um cego e chama lá de Bartimeu. Lucas vai dizer que é um cego. Parece uma contradição, mas não é contradição. Eu preciso explicar isso para os irmãos, daí para a gente continuar. Então, como é que a gente entende isso aí, pastor? Se uns dizem, pelo menos 2 dizem que ele está chegando em Jericó, e Lucas está dizendo que ele está saindo, e Lucas está dizendo que ele está chegando. Mateus diz que são 2 cegos, Marcos e Lucas diz que é um. Vamos começar por Jericó. Historiadores, comentaristas chegam à conclusão, nas suas pesquisas, que existiam nessa época de Jesus 2 cidades chamadas Jericó. 2. A primeira Jericó é aquela do tempo de Josué, certo? A segunda Jericó é uma Jericó nova, construída por Herodes, uma cidade nova. E elas ficavam mais ou menos 1 quilômetro de distância de uma da outra. Então tente imaginar a cena, né? Lucas, Mateus e Marcos vendo a situação. E aí faz sentido, né? Tente imaginar um evento acontecido que você, junto com outras pessoas, presenciaram. O seu relato jamais vai ser igual do que as outras pessoas viram do mesmo episódio. Se de repente eu estou falando aqui, eu tá com a mão aqui nesse microfone e ele cai. E eu pedisse para os irmãos relatar como foi que aconteceu. Talvez cada um vai dizer o que aconteceu, mas de ângulos diferentes. Então, para responder essa questão de que uns estão dizendo que ele está saindo e outro está dizendo que ele está chegando, provavelmente é porque um está olhando na perspectiva de uma Jericó, a mais antiga, e o outro está olhando na perspectiva da nova Jericó. Daí o chegar e o sair. Essa é a resposta. E parece fazer sentido. Beleza, irmãos? Agora a questão dos 2 cegos. Por que Mateus vai dizer que são 2 e Lucas e Marcos só 1? Questão de ênfase. Talvez na hora de relatar, Marcos achou mais interessante relatar a atitude de um. E Lucas também. Você já deve ter visto isso. A narrativa de um jornal onde aconteceu um crime, eram 2 bandidos, e aí você assiste num canal, e aí dá ênfase a um bandido. E aí em outro canal, dão ênfase aos 2 bandidos. Vai depender muito da percepção da testemunha que estava naquela hora. Então, na minha percepção, é muito mais fácil de entender essa aparente contradição na questão de ser 2 e Lucas e Marcos só colocar como uma questão de perspectiva. Marcos olhou e disse: eu vou falar só desse aqui. E se você prestar atenção no texto, o texto não dá a ideia que era só um. Ele está afirmando que era só um. Ele está dando depoimento de um cego. Ele não diz somente um cego. Entendeu? Então é isso. Para não ter nenhuma dúvida de que a palavra de Deus se contradiz, como muitos gostam de dizer, de falar sobre isso. Resolvido isso, vamos adiante. Antes de entrar no nosso primeiro ponto, a questão do Bartimeu. Bartimeu não é o nome do cego. Bartimeu é uma referência ao sobrenome do pai, certo? O meu sobrenome é Monteiro de Medeiros. Eu gosto de usar o Medeiros. Então é como se eu fosse o cego e alguém dissesse: esse aí é filho dos Medeiros. Ele é um Medeiros. Não é o meu nome. Meu nome é Iranildo, não é Medeiros. Entendeu? Então muita gente é o cego Bartimeu. Não é o nome dele. É a ideia da família dele, do pai dele. Certo? Por isso que Lucas aqui não repete. Só Marcos vai falar sobre isso. Ele achou interessante fazer esse link.
né? E aí nós vamos entender, porque quando a gente vai falar de um texto que se repete nos evangelhos, a gente sempre tem que fazer um link com os outros para a gente entender o contexto maior. Às vezes não é necessário. O bom é quando a gente fica no texto daquele evangelista para entender a ótica dele. Por isso que se repetem os evangelhos. É justamente porque cada um tem algo a dizer a mais. E aqui, certamente, a palavra oportunidade vai estar intrinsecamente ligada com fé. Certo? Agora sim, vamos para o nosso primeiro ponto aí. Uma oportunidade no caminho. No caminho de quem? Do cego e mendigo. Então vamos lá. Vamos ler o texto de novo, do verso 35 até o 38, aí a gente vai pontuar algumas coisas aqui. Chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré passava. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O texto aqui fica claro para nós que a situação desse cego aí era deplorável. Além de cego, ele mendigava. Não é como hoje, né, que o governo, ele de alguma maneira, ele ajuda as pessoas que não têm uma renda, né, se cadastram em alguma coisa aí, recebem um benefício. Naquela época não tinha isso. E mais na frente, nós vamos perceber que esse homem não era cego de nascença. Ele ficou cego durante a sua vida. Então, eu nunca fui cego, né? Mas a gente não precisa ser cego para fazer algumas comparações e entender o que seria mais dificultoso. Eu penso que uma pessoa que nasce cega, ela já nasce, né, numa perspectiva de saber lidar com aquela situação. Agora, eu penso que é muito mais difícil uma pessoa que já enxergou e chega um determinado tempo da vida que ela não mais enxerga. Eu acho que é algo que deve ser muito frustrante, né? Deve ser algo assim de extrema tristeza para essa pessoa, ao ponto de levá-la até às vezes ficar com depressão. Então, esse cego estava nessa categoria. E certamente, por não ter a visão, ele não tinha oportunidade de trabalho. E isso levou ele à miserabilidade, ao ponto de um único meio de sobrevivência dele era ir para o caminho pedir esmola. Mas eis que acontece algo diferente da rotina que ele costumava a ouvir. Ele ia para a beira do caminho para pedir esmola. Mas o texto diz para a gente que esse cego aí, ele se apercebeu de algo diferente se aproximando dele. Certo? Ou seja, esse indivíduo aí, ele já começa a demonstrar aqui no nosso texto um resquício de fé. O texto diz, verso 36, que ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Além dele ser cego e mendigo, com todo o sofrimento que ele tinha, aquilo não deixou ele desprovido de percepção, de estar atento às oportunidades. Meus irmãos, Jesus está indo para morrer. Jesus não vai mais passar ali, vai ser a última vez que Jesus vai passar por aquele caminho. A última vez. E esse indivíduo, mesmo em meio à pobreza dele, deplorável, a situação dele de cegueira física e certamente de desprezo da sociedade. À beira do caminho dava muito essa ideia. Uma pessoa que tinha superpoderes. Qual era o superpoder dele? Ser invisível. Eu vi isso no filme. Eu achei interessante. Um mendigo. Um mendigo no filme, uma pessoa chegou para ele e disse assim: ah, você desdenhou dele? Ele disse: pelo contrário, eu tenho um superpoder. Aí o
O indivíduo foi perguntar, superpoder, qual é o poder que tu tem? De ser invisível. Porque ninguém olhava para ele. Então era o único poder que ele tinha. Mas os ouvidos dele eram atentos para as coisas que aconteciam à sua volta. Meus irmãos, em outros textos a Bíblia vai dizer que é o Senhor que vai em direção ao perdido. A soberania de Deus que vai em encontro. A ovelha perdida, lembra? Vai lá ao encontro dela. Com todos esses textos de soberania de Deus na minha cabeça, eu entendo que tudo que está acontecendo aqui era a mão soberana de Deus para salvar esse homem. Nós vamos começar agora um devocional sobre desânimo. Esse homem tinha tudo para estar desanimado, deveria estar, mas chegou um momento que alguma coisa acontece com ele, que os ouvidos dele se abrem de uma maneira que ele consegue perceber que a rotina dele está diferente. Ele está ouvindo um barulho diferente. Certamente ele já tinha ouvido falar de Jesus, mas nunca tinha visto um milagre de Jesus, porque ele era cego. Aí o texto diz, verso 36, que ele ouvindo passar a multidão perguntou, o que é isso aí? Verso 37. Disseram-lhe que Jesus, olha a resposta que ele tem. Olha a resposta que ele tem. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré passava. Deram para ele uma resposta que dizia o nome da pessoa e da cidade de onde ele veio ou de onde ele era. Então localizaram esse cego e mendigo no tempo, né? E no espaço, no lugar. O que é isso que está acontecendo? O que é que está acontecendo aí? Não, é Jesus de Nazaré que está passando aqui. Dizem para ele. Esse indivíduo, ele percebe, eu não tenho medo de dizer, ele percebe a graça passando perto dele. Ele precisa ser agraciado. Ele tem dificuldades. Ele não nasceu cego. Ele quer algo. Então a graça está perto dele. Mas pastor, como é que tu sabe que ele percebeu que a graça estava perto dele? Pelo clamor dele. Quem clama assim é que entende que quem está como um fim para esse clamor é alguém que tem um poder de lhe dar uma graça, uma bênção, um favor. Olha o que é que ele diz. Verso 38, ó. Olhe para o verso 37. Como é que a multidão, a turma diz para ele, é Jesus de Nazaré. Qual seria a lógica? Ele tem o nome da pessoa e de onde a pessoa vem. Qual seria a lógica? Ele dizer, Jesus de Nazaré, olha eu aqui. Olha eu aqui, por favor, me ajude. Mas ele não fala Jesus de Nazaré. Olha o que ele diz. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso, meus irmãos, é muito revelador. É muito revelador. Repito, o que ele escuta na multidão é Jesus de Nazaré, nome de um homem, de uma cidade, que liga a algo terreno. E ele clama, a palavra clamou aí, ela no grego ela está no vocativo, que é a ideia de você gritar, certo? Então, não é um clamor qualquer, é um grito. Jesus, filho de Davi, quando ele usa essa expressão, Jesus, filho de Davi, e não de Nazaré, ele está usando a fraseologia messiânica, que todos os profetas davam a Jesus. Jesus, filho de Davi, da linhagem de Davi, do rei, daquele que vem reinar. Davi é
uma tipologia do Filho de Deus, do Deus que virá, do Messias que virá. Ele tinha essa compreensão. E preste atenção, ele tinha essa compreensão sem nunca ter visto um milagre de Jesus. De nunca ter participado de nenhum evento sobrenatural de Jesus, meus irmãos. Como é que hoje igrejas lotam e chamam as pessoas para crerem em Cristo, confiando em atos sobrenaturais? Os atos sobrenaturais do Senhor Jesus aconteceram para testificar que ele era o Messias, mas muito mais para a compaixão que ele tinha. O que salvou as pessoas, o que sempre salvará as pessoas, é a ação do Espírito Santo, é a pregação da palavra, e aqui estava Jesus pregando o Evangelho. Ele era o Evangelho. E esse cego, ele era cego fisicamente, mas espiritualmente, ele estava enxergando até mais do que os próprios apóstolos, os discípulos que seguiam Jesus. Porque os discípulos que seguiam Jesus ainda tinham a percepção de que Jesus, eles entendiam que Jesus era o Filho de Deus, mas que Jesus viria reinar ali naquela hora, naquele tempo. Embora que alguns comentaristas digam que o cego também tinha essa percepção, mas alguns comentaristas, eu vou com eles, acredito que não. Esse cego foi dada a revelação para ele de um jeito, para mostrar para a gente que salvação vem do Senhor Jesus, e ponto. Quando Jesus quer se revelar, ele se revela, pode ser o coração mais incrédulo. E aqui, na pessoa desse cego aqui, corrobora para aquilo que Jesus disse: eu não vim para salvar os sãos, mas os doentes. Qual era o contexto quase imediato? O jovem rico. E aqui está um homem pobre, deploravelmente pobre, e com uma enfermidade física, cego. E ele olha para Jesus espiritualmente e diz: Jesus, clama, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parecia ser um ato tão sem importância, mas de suma importância. Ele sabia quem estava diante dele ali. Não era simplesmente um curandeiro, como a maioria acreditava que Jesus fosse. Não era simplesmente um expelidor de demônio. Estava ali o Deus encarnado. Ele viu isso. Ele percebeu isso espiritualmente. Esse homem cego. Por isso ele grita. Por isso ele clama: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E guarde isso aqui que eu vou dizer. A palavra misericórdia aparece 2 vezes. Verso 38, que nós acabamos de ler, vai aparecer no verso 39. Em algumas versões tem compaixão, mas é a mesma palavra, certo? E a palavra vê, em algumas versões, verá. Essas 3 palavras são 3 palavras, 3 verbos. As 2 primeiras, a mesma palavra, a terceira, uma palavra diferente, mas todas elas estão no imperativo. Quando nós chegarmos no ver, eu vou explicar isso. Normalmente a gente entende o imperativo, e é isso mesmo, uma ordem, né? Aí fica muito fácil de ver essa ordem no ver. Eu quero que você veja uma ordem. Mas como é que a gente vê a ordem? Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Como é que a gente vê a ordem nisso? Que quem está falando é o necessitado. Eu vou explicar isso. Olha como isso é interessante a gente entender. Certo? Então, voltamos aqui para o verso 38. Para fechar o nosso primeiro ponto. A gente percebe que esse cego e deploravelmente pobre, ele não deixa a oportunidade de escapar. Por que a gente percebe isso? Pelo nosso segundo ponto. Se levanta aí aquilo que eu chamo de obstáculo ou resistência. Aqueles que continuam querendo tornar o cego invisível,
Não consegue. É por isso que Jesus diz que para o homem é impossível, mas para ele nada é impossível. Nada passa aos olhos do Senhor quando ele quer resolver. Jesus não curou todo mundo, Jesus não expeliu o demônio de todo mundo, Jesus não alimentou todo mundo, então Jesus também não salvou todo mundo e não vai salvar todo mundo. Então eu vou desanimar desse jeito. Se ele não vai salvar todo mundo, então não, você não desanime não, pelo contrário, clame a Deus. Se você não é salvo, para que ele lhe salve. E se você já é salvo, seja grato a Deus. Você. Uma coisa não anula a outra. Mas aí, ó, verso 39. Os que iam na frente repreendiam-no para que se calasse. Cala a boca aí. Está atrapalhando. Cala a boca aí. Alguns motivos. Devia ter muitos, né? Aí eu fiquei pensando, qual o motivo? Primeiro motivo, uma insensibilidade terrível dessa multidão. Inclusive dos discípulos que estavam com Jesus caminhando, né? Porque o nosso texto anterior, do verso 31 até o 34, fala que Jesus vai, e Jesus diz que está determinado aí, mostra a coragem dele e a convicção dele de que ele vai morrer e vai ressuscitar. E os discípulos nada entendiam. Os discípulos estão indo com ele, certamente estão no meio dizendo. Anteriormente a esse texto não tinha lá, ei, tira essas crianças daqui, Jesus, deixa as crianças vir. Então, provavelmente, no meio da multidão, que era feita de incrédulos, de interesseiros, dos perseguidores de Jesus, também tinha os crentes, mas insensíveis. Cala a boca. Cala a boca, o homem está indo para Jerusalém, não atrapalha não, podia ser. Ou então achar que os gritos dele estavam incomodando. Porque naquela época tinha um costume de que quando um líder, um rabi, um mestre, ele ia fazer uma viagem e os seus discípulos, uma série de pessoas ao seu lado, ele ia caminhando e ensinando. Então ele ia caminhando e ensinando. Então talvez ele dissesse, cala a boca aí, está atrapalhando, estamos querendo ouvir um homem. Cala a boca aí, entendeu? Também poderia ser que a grande maioria não estava preparado para ouvir essa expressão que ouviu dele. Jesus, filho de Davi. O que esse cara está dizendo? Jesus, filho de Davi? Jesus é de Nazaré. É de José e Maria. Tem nada a ver com o que ele está dizendo aí. Esse e outros tantos. O ponto é que ele estava certo do que ele queria. Responsabilidade humana. Jesus é quem salva, mas o homem tem que se colocar na posição. Não deixar a oportunidade passar. E ele insiste. Aí pela segunda vez, vem um vocativo de novo, de clamar, de gritar. E a misericórdia de novo. O segundo imperativo, repetitivo. Olha o que ele diz. Mas ele clamava ainda mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A ideia dessa palavra aí, clamou, era como se ele não só gritasse alto, mas que agora ele pulasse. E quando você lê lá nos outros evangelhos, a ideia é de que ele salta mesmo, né? Quando o Senhor chama ele, ele dá um salto e tal. Né? Então, pense na cena. A primeira vez ele fica gritando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Na segunda, ele grita e fica pulando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está dizendo, o que é que ele está dizendo aí? O que é que ele está dizendo com isso daí, meus irmãos? Eu sei quem tu és. Eu sei quem tu és. Por isso eu estou assim, em tamanho desespero. E por que ele estava assim, tão desesperado ao ponto de contra uma multidão que até então não o via? Por que ele estava tão desesperado, meus irmãos? Para gritar pulando por Jesus, porque ele tinha convicção. Primeiro, ele tinha convicção que aquilo dali era a única oportunidade que ele teria na vida. Depois daquela ele não teria mais. Segunda coisa importantíssima, ele reconhecia a necessidade dele. Ele reconhecia a necessidade dele. Ele sabia da cegueira dele.
Ele sabia do problema dele. Por isso ele clamava. Por isso ele saltava e gritava: Jesus, filho de Davi. Ele reconhecia a necessidade dele, a dificuldade dele. E terceiro, ele sabia quem estava diante dele. Era o Salvador e Senhor. Ele sabia que era uma grande oportunidade, ele sabia da necessidade dele e ele sabia quem estava diante dele. Salvador e Senhor. Isso vai se explicar mais adiante. Isso vai se explicar no texto. Ele sabia disso, por isso ele gritava. Por isso ele não deixou que ninguém o impedisse. Por isso ele percebeu que aquela oportunidade era a única que ele teria. De repente, hoje pode ser a última oportunidade para você ser salvo. De repente, hoje pode ser a última oportunidade para você, de fato, de amadurecer. Mas eu sou crente, pastor. Eu sou crente, mas eu me sinto imaturo. Pode ser que hoje seja a última oportunidade que Deus está lhe dando para você amadurecer. E aí o que é que vai acontecer depois, pastor? Pode ser que você viva uma vida medíocre, imatura, até você morrer, até Jesus voltar. A vinda à casa do Senhor, quando você abre a Bíblia em casa para ler e estudar, é Jesus passando para você. É Jesus querendo que você veja a situação que você está, se avalie e, de fato, reconheça a necessidade dele. Reconheça ele como Senhor e Salvador. Porque Jesus não é só Salvador, ele é nosso Senhor. O texto também vai demonstrar isso na vida desse cego. Esse cego, como diz Hernando Dias Lopes, foi falar na hora certa, com a pessoa certa e em perseverança. Na hora certa, com a pessoa certa, em perseverança. Ele foi perseverante. A salvação é individual. A relação de Deus conosco espiritualmente também é individual. A minha maturidade espiritual, ela não é por osmose para a minha família. Não é por telepatia. Eu me fortaleço, aí eu passo para a minha família ou passo para os irmãos. Esse negócio de cobertura espiritual. Você está debaixo da minha cobertura. Isso é coisa de doido. Entendeu? Aí o texto continua. A partir do verso 40. As duas conquistas desse homem. Ele vai querendo uma, mas ele ganha duas. A superabundante graça do Senhor. Olha o que o texto vai dizer. Olha o que o clamor desse homem faz para Jesus. Mas veja o contexto, tá, meus irmãos? Jesus parou, verso 40, e mandou que lhe trouxessem o cego. Jesus para. Certamente Jesus está ouvindo tudo o que está acontecendo. A semelhança daquela mulher do fluxo de sangue. Jesus disse: quem me tocou, quem me tocou? Jesus sabia. Os discípulos, a multidão, sai daqui, mulher, perturba não. A semelhança, Jesus percebeu. Traga ele para cá. Pensa aí. A multidão todinha, cala a boca. Não perturba o homem não, o homem está ensinando a gente. Tu não vale nada, fica na tua. Aí Jesus para,
Não vale para vocês. Não vale para vocês. Ninguém interferiu quando o jovem rico apareceu. Ninguém disse, ei, chega perto do mestre, não. Todo mundo. E nem assim, não? Com a gente tem mania de fazer essas coisas. Quando é alguém que a gente acha que é alguma coisa, a gente... Jesus, traga ele aqui. Daí o texto dizendo, Jesus parou e mandou que lhe trouxessem o cego. Chegando ele, Jesus perguntou. Jesus às vezes faz um negócio assim, legal. Jesus dando lição de tudo que é jeito. Quando Jesus, meus irmãos entendam, quando Jesus para e chama o cego para o centro agora, não é que ele está honrando, porque tem gente que prega isso, né? Deus vai te honrar quando a multidão estiver te desprezando. Deus vai te honrar e sabor de mel entra bem legalzinho aqui. Mas não é isso. Que Jesus quer dar um ensinamento aqui de amor, de misericórdia, o quanto ele é amoroso, o quanto ele é misericordioso, o quanto ele é compassivo, o quanto ele tem tudo sob o seu controle, o quanto ele é corajoso, né? Porque ele está indo para morrer. Então ele está tranquilo, determinado, e no caminho da sua morte ele mostra a sua compaixão. É isso, a ênfase é essa, não é que o cego agora ele vai sair do ostracismo, né? Da solidão, das trevas e vem para a luz agora e tal. Não, Jesus para tudo que é dessa lição. Traz o cego para cá, aí para todo mundo tem que parar para ver o que vai acontecer. Aí Jesus olha para o homem, e olha como Jesus não gosta de sensacionalismo. Jesus poderia, ele é Deus, ele fala o que ele quiser. Ele podia ter dito, tem alguém gritando aí, enxerga, e pronto, e o homem ia enxergar. Não, Jesus traz o cara para o centro, todo mundo tem que parar, porque se ele parou, a multidão parou. Todo mundo para e fica olhando. Aí Jesus vai, verso 41. Que queres que eu te faça? Tá de brincadeira, Jesus. Tá de brincadeira. O cara gritou bem alto, o cara ficou pulando, gritando. O senhor tá vendo que o cara é cego. Aí o senhor vai perguntar o que é que ele quer que o senhor faça com ele. Meus irmãos, é por isso que tem agora esses malucos aí que pega esses textos e faz piada, né? Mas não é piada isso aqui. O Senhor quer ver convicção no coração desse homem. Como é que esse homem vê Jesus de fato? Entendeu? Por isso ele faz essa pergunta. Jesus sabe que ele é cego. Jesus sabe o que é que ele quer. Mas Jesus quer deixar registrado para aqueles que estão lá e para nós aqui. Que a gente tem que orar, meus irmãos. Que a gente tem que orar. Deus sabe o que é que a gente precisa. Mas nós temos que externar as nossas orações. Eu não preciso nem... Parece coisa piedosa, né? Eu não preciso nem orar, Senhor. Tu sabe a minha necessidade. Precisa sim. Precisa orar, precisa dizer. Que isso mostra dependência. Isso mostra confiança. Entendeu? É isso. Por isso que Jesus pergunta. O que queres que te faça? Não se esqueça. Ele é esmoléu. Podia ser que saísse. Senhor, quero dinheiro, quero emprego, quero isso, quero aquilo outro. É como se Jesus estivesse dizendo assim, eu quero que você diga, palavra por palavra, para todo mundo ouvir, para ficar registrado, para 1000, 2000 anos, para o pessoal lá da Bíblia saber que de fato você queria de mim. Respondeu ele, Senhor, quero ver. Em outras versões vai dizer, Senhor, quero tornar a ver. A minha tradução não foi boa. Que aí deixa claro que ele não era cego de nascença. Mas no verso 42, na minha versão, ou no verso 43, na minha versão, vai dizer, imediatamente o homem tornou a ver.
Aí a minha versão aqui, no verso 40, corrige. Aí dá a ideia, de fato, de que ele não era cego de nascença. Mas o ponto é esse. Aí ele olha, responde: Senhor, eu quero tornar a ver. Eu quero enxergar. Por favor, abra os meus olhos. Eu quero ver. Imagina aí, irmãos. Até então, aquele cara ia todo dia, sentava naquela mesma calçada e ficava balançando lá o canequinho. A moedinha, a moedinha, a moedinha. Que acolá alguém o via. Aí agora, uma multidão toda está vendo ele e Jesus olha para ele e diz: o que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero tornar a ver. Aí o Senhor dá muito mais do que ele pediu. Ele foi pedindo uma cura física. E o Senhor curou ele fisicamente e espiritualmente. Ele estava morto. Aí o que é que o texto diz? Ó? Verso 42, a resposta de Jesus. Vê, a tua fé te salvou. Fé, conhecimento, consentimento e confiança. Foi isso que o Senhor viu nesse homem. Foi isso que o Senhor deu a esse homem. Esse homem conheceu quem estava diante dele, quando ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse homem, quando chegou perto de Jesus, e Jesus fez a pergunta a ele: o que é que você quer que eu faça? Ele enxergou ali o Salvador que tinha poder para fazer o que ele ia pedir. E ele consentiu com isso. E ao consentir, ele se entregou em confiança. E qual foi o resultado? O texto vai dizer, verso 43, que imediatamente o homem tornou a ver. Olha que interessante. Quando o milagre acontece com ele, a primeira pessoa que ele vê é Jesus. Teve outro episódio que Jesus curou um indivíduo que era cego. Lembra do episódio que um cara chega e diz: eu quero ser curado. Aí o Senhor cospe, faz um lodozinho, passa nos olhos dele, aí ele abre o olho, aí ele diz o quê? Eu estou vendo os homens como árvore. Aí o Senhor vai lá, faz uma segunda etapa, aí ele vê. Ele não vê Jesus, e parece que aquele texto lá, o contexto deu a ideia de que aquele homem conseguiu a cura nos olhos somente, não foi salvo. Vai depender muito do contexto. A palavra salvar, às vezes, é a mesma palavra, vai depender do contexto. Ela pode implicar de salvação de algo que estava ali atormentando no corpo físico, às vezes é usado para libertar de uma prisão, foi salvo de uma prisão, foi salvo de um demônio, né? Foi expelido do demônio, foi salvo. Foi salvo de uma enfermidade, uma cegueira, né? Sei lá, qualquer coisa do tipo. E outras vezes o contexto é salvo mesmo do inferno. E parece que o contexto aqui é isso. Por quê? Porque o nosso texto aqui está dentro do contexto maior do capítulo 18. E o contexto mais imediato, mais próximo dele, é o do jovem rico, que faz o contraponto. O jovem rico com um homem cego e pobre. E o jovem rico, a ênfase ali não foi da salvação, que veio lá aquele texto tão conhecido. É impossível para o homem, mas possível para Deus. Tudo é possível para Deus. É mais fácil passar um camelo do que um rico entrar no reino dos céus. Está falando de salvação. Então, tudo identifica-se aqui que esse homem foi salvo, teve duas bênçãos na vida dele. Teve, que eu chamo aqui, duas conquistas. A conquista da sua cura física e da sua alma. E isso se comprova mais ainda no final do verso 43.
que prova que ele enxergou Jesus não só como Salvador, mas como Senhor. Isso muito por esse fato de que quando ele é curado, a primeira coisa que ele vê é Jesus. Que isso tem uma relação muito grande com salvação. Quando eu acredito que eu fui salvo, quando você acredita que foi salvo, foi quando eu e você vimos a Cristo diante de nós. Porque se a gente não vê Cristo, a gente não consegue ver quem de fato nós somos. Cristo, que é a luz, a perfeição, a santidade, mostra toda a nossa degradação, toda a nossa impiedade. Mas, pastor, aí ele viu Cristo pessoalmente. Beleza. Ele viu Cristo pessoalmente, literalmente, mas também espiritualmente. Porque a maioria das pessoas ali o via como simples homem. Ele viu como Filho de Deus encarnado, Salvador e Senhor. E onde é que eu vejo Jesus hoje? Eu consigo ver Jesus literalmente? Eu consigo ver Jesus literalmente nas Escrituras. Ele está aqui. Então, todas as vezes que eu abro a minha Bíblia para pregar para vocês, eu estou colocando Jesus literalmente numa perspectiva espiritual para que vocês se confrontem ou se coloquem diante dele e vejam os pecados de vocês e se arrependam. Se arrependam para se manter em santificação ou se arrependam para uma nova vida. Esse é o ponto. E aí, concluindo aqui meu raciocínio, a prova cabal de que aqui, de fato, esse homem alcançou a salvação é quando ele demonstra que ele não só enxergou Jesus como Salvador, mas como Senhor. Como é que a gente comprova que ele enxergou Jesus como Senhor? Pela conduta de vida dele agora. O que acontece? Imediatamente o homem tornou a ver, olha o que o texto vai dizer, e o seguia, se tornou discípulo de Jesus, e o seguia, foi para Jerusalém com Jesus. E ele não foi caminhando de qualquer jeito, o texto vai dizer que ele foi glorificando. A palavra aí é doxologia. Ele foi rendendo glórias e louvores ao Senhor, doxologia. Romanos capítulo 11, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria. Quem tem a mente do Senhor, nós cantamos isso hoje aqui. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só ele é a glória. Então, fazendo aqui um link com o que nós cantamos aqui, era como esse indivíduo aqui saísse cantando essa canção. Ele não colocou a prioridade de voltar para casa, agora eu vou trabalhar, agora eu vou buscar retomar a minha vida. Não! Ele se apercebeu que estava diante do Senhor dele. Que dali para frente agora, a vida dele ia ser baseada e direcionada em seguir aquele homem que ele reconheceu como Salvador e Senhor. E ele foi fazendo isso foi uma prova tão cabal, né, da salvação na vida dele, que o povo olhou para ele e glorificou a Deus e louvou a Deus, não só pela cura que o Senhor fez a ele, mas pelo testemunho que ele dava a Deus. Olha o que o texto diz aí, E todo o povo vendo isto o quê? Que ele tornou a ver, que ele seguia Jesus glorificando. E dava louvores a Deus. Louvores aqui não é doxologia. Louvores aqui era como se dissesse assim. De fato, esse Jesus é Deus. Eles reconheciam isso pelo testemunho do homem. Não simplesmente da cura e da vida agora dedicada a esse homem e o louvor que saía dos lábios desse homem. Lembra da parábola dos 10 leprosos? Só um voltou. Então, meus irmãos, uma palavra que se destaca aqui, além da fé, é que um convertido não pode deixar de existir na vida dele gratidão pelo seu Senhor. O que esse homem demonstrou aqui e o que foi visto por todos foi a gratidão desse homem quando ele começou a dar glória a Deus. E eu acredito que essa alegria extasiante que é registrada aqui não é simplesmente porque ele voltou a enxergar, meus irmãos, mas é porque ele foi salvo. Ele chegou perto de Jesus achando que o problema dele era exclusivamente problema físico. Mas quando ele se deparou com Jesus e ele conseguiu ver Jesus, é Jesus o prometido, é o Filho de Deus, é o próprio Deus, é o Salvador, é o Senhor. Aí ele percebeu que o problema maior dele
era a alma dele que estava praguejada, leprosa. E aí o Senhor foi além do que ele podia imaginar. E aí quando ele recebe a cura dos olhos e a cura na alma, ele não tinha outra coisa a fazer. Por isso, a Bíblia é muito clara quando diz, quando o Senhor salva, ele tem obras para que a gente caminhe por elas. Nós não somos salvos por obras. Mas quando a gente é salvo, temos obras. E uma delas está aqui. É viver glorificando o nome do Senhor. E como é que eu faço isso? É quando eu leio minha Bíblia, é quando eu frequento uma igreja, é quando eu faço parte de uma igreja, é quando eu me sensibilizo com as necessidades da igreja, eu estou glorificando ao Senhor. É quando eu vejo as necessidades dos meus irmãos, e além deles, tudo isso glorifica ao Senhor e faz com que os outros, de fato, vejam transformação na nossa vida. Eu não tenho medo de dizer, o que levou esse homem a fazer o que ele fez aqui, não foi simplesmente porque ele voltou a enxergar, mas porque ele percebeu que ele estava morto nos seus delitos e pecados. O Senhor o salvou. Vou concluir aqui, tá, irmãos? Este homem estava esperando e quando chegou a oportunidade, agarrou-se com ela, com convicção. Ele não aceitou ser impedido. Ele não estava com a fé 100%. A priori, a fé dele era para uma cura física. Mas o Senhor aprimorou a sua fé e o fez enxergar a necessidade maior. Ele era um homem agradecido. Um comentarista diz o seguinte: a ingratidão é o mais feio dos pecados. Este cego recebeu de Jesus a visão e logo lhe entregou sua lealdade agradecida. Jamais podemos devolver a Deus o que nos deu, mas sempre podemos nos sentir agradecidos e lhe expressar a nossa gratidão. E olha que interessante. Como todo o capítulo 8, ele está interligado. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e olhe para ela. Capítulo 18. Vá lá para o primeiro versículo. A minha conclusão vai findar aqui. Quando você olha para o capítulo 18, do verso 1 ao 8, o que é que está lá? A parábola conhecida do juiz iníquo. O que é que o Senhor chamou a atenção aí? Uma oração perseverante. O que é que esse mendigo foi? Perseverante. Quando ele grita a primeira vez, é uma oração. Ele está clamando. Quando ele grita pulando a segunda vez, ele está orando, ele está perseverando. Quando ele insiste com a multidão e diz, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, ele está sendo perseverante. Agora eu vou explicar para vocês a questão dos imperativos. 3 imperativos, tem mais aí, mas esses são importantes. O primeiro, misericórdia. O segundo, misericórdia, que em algumas traduções é colocado como compaixão. E, em algumas versões, o terceiro imperativo, ver, e alguns, vista. Como eu disse, o ver tem a sua vista recuperada. Fica muito clara a ordem de Jesus. Mas como é que a gente vê a ordem na misericórdia? Quando a gente lê no texto, o cego dizendo, verso 38, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não posso entender que é o cego dando uma ordem para Jesus o curar. Eu não posso entender que é isso. Mas a palavra está no imperativo, misericórdia. Eu não posso entender no verso 39, de novo, por 2 vezes, ele insistindo em dizer que o Senhor curasse ele. Bora, Jesus, me cura. Como é que a gente entende isso?
Vou tirar toda a questão técnica e vou chegar logo na cereja do bolo. Para fazer uma tradução, para que a gente entenda que o imperativo não parte da parte do cego, que o cego é o passivo, é o que vai receber a cura. Imperativo é a ideia de ação, ativo. Vem de alguém, só pode vir de Cristo, no caso aí. Então era como se a frase ficasse assim: experimente a minha compaixão. Experimente a minha compaixão. Ou assim: Senhor, eu quero experimentar a tua misericórdia. Senhor, eu quero experimentar a tua compaixão. Ou no caso, o cego diria assim, é como se ele dissesse assim, ó: Jesus, ordena a tua compaixão sobre mim. Jesus, ordena a tua misericórdia sobre mim. Aí como se ele dissesse: tão bom, tá bom. Eu vou ter misericórdia sobre você. Eu quero ter misericórdia sobre você. Entendeu? Quem é que faz isso? É só alguém que é perseverante, meus irmãos. Agora volta lá para o texto. Do verso 9 até o verso 14. O que é que está lá? A oração, né? Dos dois homens lá, né? O fariseu e o publicano. O que é que o senhor está falando ali? Humildade. Não é para ser arrogante como o publicano, batendo no peito, eu faço isso. Humilde. Senhor, ai de mim que sou pecador. Olha para o cego. Olha se ele não foi humilde. Senhor, dá minha visão de volta. Ele não diz: Senhor, determino. Senhor, se tu é mesmo que dizem ser, então me cura agora. Mostra para esse povo todinho aí que tu é poderoso mesmo. Faz eu enxergar. Era assim que os escribas fariseus questionavam o Senhor. Faz sinal aí do céu aí para a gente ver. Perseverança, humildade nesse cego. Aí você continua no capítulo 18, aí vem do verso 15 até o verso 17. O que é que está aí? Deixai vir a mim as criancinhas. O que é que isso nos ensina? Dependência. E aí o cego está mostrando total dependência, não? Do Senhor. Tem misericórdia de mim. Exerce a tua misericórdia. Ordena a tua misericórdia sobre mim. Ordena a tua compaixão sobre mim. Faz com que eu possa ver, Senhor. Eu não tenho a quem recorrer. Tão somente a ti. Tu és Senhor, tu és Salvador. Total dependência. Então vamos lá, ó. Um cego perseverante, um cego humilde, um cego dependente. Vamos lá, do verso 18 até o 30, parábola do jovem rico. O que é que o Senhor condenou dele? Não confia em mim. Ele confia mais nas riquezas. O cego confiou no Senhor. Porque ele teve fé, conhecimento, consentimento e confiança. O cego confiou no Senhor, diferente do jovem rico. Aí, nós tivemos do verso 31 até o verso 34, a determinação de Jesus, a coragem de Jesus e a convicção de Jesus. E isso tudo redundou em o Senhor dizer: não perca a esperança. O cego, em momento algum, perdeu a esperança. Cala a boca, fica na tua. Ele perseverou. Ele sabia que a esperança para ele estava ali, da cura para ele. E ele foi, sem vacilar, ele foi com convicção, ele foi determinado, ele foi corajoso e convicto em direção à sua única esperança. E por que ele fez tudo isso? Por que ele foi perseverante, humilde, dependente, confiante e esperançoso? Porque foi dado a ele fé. Capítulo 18, verso 42. Disse-lhe Jesus: vê, a tua fé te salvou. Quem foi que deu essa fé a ele?
Cristo. Está aí, irmãos. Terminamos o capítulo 18 e nós vimos aqui agora as conexões. A minha vida, a sua vida, não pode ser desprovida de fé. Porque se eu e você não tiver fé, perdemos a esperança, a confiança, a dependência, a humildade, a perseverança. E aí, nós desanimamos. Nós desanimamos, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós não percamos a oportunidade. Por isso eu convoco a igreja. Lute para estar aqui na quarta-feira. Será uma oportunidade tremenda para nós aprendermos acerca de entender o desânimo, de aprender a lidar com o desânimo, de entender os motivos do desânimo, de aprender como vencer o desânimo. E nunca esquecer que o Senhor disse: tende bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Assim como a Bíblia diz assim, não devemos andar ansiosos. A Bíblia não diz que a gente não vai ficar ansioso. A gente não pode viver em função da ansiedade. A Bíblia também não vai dizer que a gente nunca vai desanimar. Vamos desanimar. Mas não devemos viver desanimados. Amém, irmãos? Vamos orar. Final, os irmãos aguardam mais um pouquinho para nós fazermos os nossos anúncios. Senhor, eu te dou graças por mais um capítulo encerrado aqui no livro de Lucas. Que domingo que vem, o capítulo 19, a história de Zaqueu, possa também falar aos nossos corações, nos incomodar, nos fazer crescer, fortalecer a nossa fé e assim a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa dependência, a nossa humildade, a nossa perseverança, Senhor, para contigo. Em nome de Jesus, Pai.